Caríssimos companheiros, com a permissão divina, mais uma vez, aqui nos encontramos, tecendo alguns comentários sobre o Evangelho. Hoje vamos enfocar o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Isto foi indagado pelos seguidores de Jesus e pelos circunstantes que ali se encontravam. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Referia-se a si mesmo. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E argumentaram: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, aspas, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E esse é o tema de hoje. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, nós entendemos que a fome e a sede são os dois aflitos padeceres da criatura humana. Fome e sede. E continua Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei a ele fora. Porque eu, diz Jesus, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus fala que é o pão da vida, é porque referia-se ao Evangelho, às leis dele, aos aconselhamentos maravilhosos que ele nos deixou. Porque o Evangelho é um alimento da alma, é um fator de felicidade para o espírito, a fim de eliminar as tragédias. E diz mais, continua no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu der pela vida do mundo é a minha carne. Então, o Evangelho é um alimento para o espírito. Para nós termos saúde espiritual, é indispensável que nós possamos nos alimentar desse pão maravilhoso que é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Assim, diz ele, como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós temos que sorver com a maior credibilidade, com a maior fé, as palavras de Jesus do Evangelho,
os aconselhamentos dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida para a nossa alma. E diz ele aqui, concluindo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, essas palavras nós temos que incorporar no nosso patrimônio intelectual e praticar as obras que nosso Senhor Jesus Cristo recomenda para que a nossa alma tenha vida, vida em abundância, tenha felicidade e não entre em tragédia, não fique condenada a um sofrimento cruel. Esses são os ensinamentos que Jesus nos dá, dizendo que ele alimenta com o Evangelho o nosso espírito e nos fortalece a alma. Então, ficam aqui essas observações que os irmãos vão certamente pensar nelas para que possam pôr em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um grande abraço.